Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje a gente vai estar trabalhando aqui com navegador. A gente vai criar um navegador para decidir, né? O que o navegador faz é que ele basicamente vai decidir qual a tela que vai ser mostrada para o usuário. Simplesmente isso. E aqui a gente tem no app.js que a gente está exportando um componente, né? uma tela. E o app.js a gente não vai usar ele para isso. Ele não é basicamente uma tela. O app.js a gente vai usar ele como se fosse a estrutura externa do nosso app, como se fosse o esqueleto do nosso app. E aqui no app.js que a gente vai estar armazenando a estrutura, os navegadores que vão decidir, né, o que vai ser mostrado na tela do usuário. Então, a gente não vai estar criando as telas aqui, né? A gente só vai estar fazendo menção das telas. A gente vai criar uma tela e vai importar ela nesse arquivo e vai mencionar essa tela no navegador. Simplesmente isso. E eu vou estar fazendo isso nessa aula aqui para vocês verem direitinho como é. Então aqui a gente não vai precisar mais dessa style sheet e nem dessa componente que a gente criou, essa componente personalizada. E aqui a gente está exportando uma função, né, a função app, e eu vou estar fazendo uma alteração aqui que eu vou exportar uma variável app, a gente vai armazenar o nosso aplicativo em uma variável e vai no final exportar essa variável. Porque a gente vai, mais para frente no curso, a gente vai começar a trabalhar com o context, e no context a gente precisa ter o nosso app encapsulado em uma variável para que a gente mencione essa variável dentro ali do provider, do context, para que a gente conseguir acessar os dados. Isso é um tópico bem avançado, mas a gente já vai usar essa estrutura desde então. Então o que eu vou armazenar, criar uma variável, né? Variável app, ela vai receber uma função. Certo? E aqui eu vou exportar aqui no final. Exportar a nossa variável app que a gente criou aqui, certo? Então a alteração bem simples. Aqui eu posso apagar o style sheet aqui de cima, certo? Esse view, esse text, esse button aqui também a gente não vai usar. A gente não vai usar nada de componentes, das componentes do React Native aqui no app.js. Essa status bar também a gente pode apagar. E o que a gente vai usar aqui é para criar um navegador, né? A gente vai estar usando o navegador Stack, que é basicamente um navegador que funciona em forma de pilha. Pense que as telas estão todas empilhadas e quando você faz a gente navega para outra tela, né? É como se a gente pegasse uma tela, a tela que está no fundo da pilha e colocasse no topo, né? A sensação que a gente tem é essa. E aqui, se a gente rolar aqui um pouco mais para baixo, lembrando que a gente está na documentação oficial, vou deixar o link aí na descrição. E aqui ele tem o comando para instalar, a gente vai instalar o React Navigation barra stack. E aqui tem um exemplo, né, que a gente cria aqui, importa o Create Stack Navigator para a gente criar o navegador, instancia ele em uma variável e aqui a gente cria, né, no JSX stack.navigator e aqui a gente cria, né, o navegador e no stack.screen a gente menciona, faz menção à tela que a gente criou, né? Então a estrutura vai ser essa, mas para a gente usar o navegador, a gente precisa do Navigation Container, que é basicamente ele é responsável por gerenciar o estado do aplicativo. É necessário a gente usar o Navigation Container para criar o navegador e ele vai basicamente ele cuida da integração específica da plataforma e fornece algumas funcionalidades para a gente como desenvolvedor. A gente vai trabalhar isso mais adiante no curso, mas a gente precisa de usar o Navigation Container. Aqui no exemplo, no código de exemplo, a gente pode ver que a gente tem o Navigation Container e dentro dele, né, o Stack Navigator. Então a gente vai precisar estar fazendo uso dele também. Certo? Então feito isso aqui, a gente vai abrir aqui o nosso terminal integrado e aqui a gente vai estar fazendo a instalação do Stack Navigator, navegador Stack e do Navigation Container com esse código aqui. Eu vou estar deixando esse código de instalação aí na descrição. Aqui fez a instalação e a gente vai precisar também instalar as dependências, né? Aqui no site, a gente pode ver aqui no Stack Navigator, ele tem aqui que para usar o navegador, né, a gente instala esse React Navigation Native
e todas as dependências, né? A gente clica aqui nas dependências, ele tem aqui a instalação usando o npm, que são todas essas dependências aqui. São basicamente bibliotecas que são necessárias para o funcionamento do nosso Stack Navigator. Então a gente cola aqui no terminal, pressiona Enter e ele vai estar instalando todas essas bibliotecas para a gente. Então, feita aqui a instalação, a gente já pode fechar o terminal e a gente está pronto para criar, né, o nosso navegador. Então aqui eu vou apagar todo esse view com esse text, esse status bar, esse button, que aqui a gente vai estar criando, né, o nosso navegador. Então, primeiramente, a gente precisa de importar o Stack Navigator e o Navigation Container. Certo? Então, importado aqui o nosso Stack Navigator e o Navigation Container, aqui na função app, a gente vai retornar, né, um Navigation Container, da mesma forma que a gente viu lá no site oficial. E aqui, né, a gente vai criar o Stack Navigator. Mas antes, aqui antes da nossa função app, eu vou estar instanciando, né, na variável stack, ele vai receber o create stack navigator, que é uma função, né? Então eu estou instanciando essa função nessa variável stack. E aqui dentro do nosso container, né, eu vou usar o stack.navigator para estar criando, né, o nosso navegador, da mesma forma que está lá no site oficial. Então aqui, tendo o navegador criado, agora a gente vai mencionar, né, as nossas telas, usando o stack.screen. Aqui a gente pode usar o self-close. Eu vou duplicar ele aqui porque a gente vai ter duas telas, né? A gente vai criar duas telas agora. Então, feito isso, aqui agora a gente precisa de dar um nome e mencionar, né, a componente dessas telas que a gente vai criar. Só que a gente não criou ainda, né? Então aqui eu vou criar uma pasta chamada src, né, a source, seguindo a convenção aí, né? Então eu vou criar dentro dela outra pasta chamada telas, que vai conter todas as nossas telas, e aqui eu vou criar o arquivo tela inicial.js e vou criar também a primeira componente.js. Então esses dois arquivos aqui, dois arquivos de JavaScript, que serão, né, as nossas duas primeiras telas que a gente vai criar. E aqui a gente vai escrever a estrutura padrão do React Native. Então essa é a estrutura básica de um código React Native. Aqui a gente importa, né, as componentes padrão, a gente importa o React, o Vue, o Text e o Style Sheet, cria aqui o nosso JSX com um Vue e um text em branco, um text com algum texto, né, que vai indicar qual tela é. Aqui a folha de estilo, né, com a Style Sheet, e a gente no final exporta essa componente. Então a gente vai estar usando esse padrão em todas as telas que a gente for criar ao longo desse curso. Então, como é o mesmo padrão, eu vou copiar aqui e vou vir aqui na tela inicial, né, que a gente criou o outro arquivo, vou colar e vou alterar somente o nome. Certo? Então eu vou salvar aqui esses dois arquivos e feito isso, a gente já tem duas telas criadas, né? A gente está exportando uma função e essa função retorna um JSX, que é o que a gente precisa para ter essa tela. Então aqui no app.js eu vou importar essas telas que a gente criou, certo? Então aqui eu vou usar o import, a tela inicial, eu vou importar a outra, né, a primeira componente. Então aqui a gente importou, né, as duas telas, as duas funções que a gente criou. Eu vou ter que mudar o texto aqui também, né, da tela inicial, certo? Então aqui eu vou salvar, né, esse arquivo e aqui no app.js, aqui no stack.screen, na tela que a gente está mencionando aqui, eu vou ter que definir um nome para cada tela tem que ter um nome diferente. Essa aqui vai ser a primeira.
Cada tela, cada tela tem que ter um nome único para quando a gente for navegar, que a gente for usar a função de navegação, a gente faz a menção, né, de qual tela que a gente quer navegar. Se eu quero navegar para a tela primeira, eu vou digitar lá, né, essa string primeira, ou para a tela inicial, ou para qualquer outra tela, né, as eventuais telas que a gente vai estar criando. E aqui, essa segunda propriedade é a propriedade component, e ela agora sim, é a componente, né, é a tela em si, é SJSX, essa função que a gente importou. Aqui no caso é a primeira, né, primeira component. E aqui a gente tem a tela inicial. Aqui ele importou duas vezes aqui, é por causa se não me engano é o Pretty ou ESLint, é uma extensão que eu uso aqui que ele importa automaticamente. Então aqui, feito isso, aqui agora a gente já tem o nosso navegador criado, um navegador stack, e como eu falei antes, né, o navegador stack ele é como se fosse uma pilha, a gente está empilhando as telas, então a primeira tela que eu mencionar aqui no Stack Navigator é a que vai ser renderizada primeiro, né, aqui no caso é a tela, é a primeira component, né? A gente vai ver isso testando. Então aqui eu vou salvar o app.js, vou abrir o terminal e executar aqui o nosso servidor, né, com npm start e abrir no nosso emulador Android aqui no meu computador. Então aqui a gente tem, né, abriu aqui no nosso emulador e aqui a gente tem a primeira component da forma que eu expliquei. E aqui vou esconder aqui o nosso terminal. Aqui no Stack Navigator, a gente pode definir a tela inicial, né? Aqui ele ordena pela primeira, né? Como se fosse uma pilha de telas, como eu expliquei. Mas a gente pode definir qual é a tela que ele vai renderizar primeiro. Usando aqui, né, a propriedade Initial Route Name, ele recebe um string, e essa string que ele recebe é justamente o nome da tela. Então aqui eu vou colocar o inicial, né? Para ela ser renderizada primeiro, como ela está aqui por baixo, né, como segunda tela, ela vai ser renderizada primeiro. Aqui se eu salvar e reiniciar aqui o app, a gente reinicia o app no emulador pressionando o R duas vezes. Aqui ele renderizou primeiramente a tela inicial, né, que antes estava renderizando a primeira component. Se eu vim aqui no arquivo tela inicial e altero aqui o texto, né, só para inicial e salvo, ele atualiza aqui automaticamente. Então, uma dica aqui, né, que ele fica aparecendo naquele modal aqui com uma mensagem, é só você clicar no botão azul e fechar a telinha que aparecer, que ele já vai parar de ficar aparecendo aquilo ali toda vez que você reinicia o app. Eu acabei clicando aqui no offline sem estar gravando, né? Então estou avisando aqui para vocês. Mas é basicamente isso para essa aula. É isso, a gente criou aqui o navegador, né? Usando o Navigation Container, o navegador Stack, criou aqui a tela e a gente criou também, né, duas telas, não só uma, duas. E para essa aula é isso. Na próxima aula a gente já vai aprender como navegar de uma tela para outra. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário aí logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.